precisam aprender após essa disciplina. Porque essa disciplina é o carro-chefe, entre outras, do curso de vocês, né? Então, eu começo aqui com uma frase, esse slide aqui da professora Nelsie, né? Eu começo aqui com uma frase citada pela Sarah Paim, que diz o seguinte: todo pensamento, todo comportamento humano remete-nos à sua estruturação inconsciente, como produção inteligente, simultaneamente como produção simbólica. O que a gente pode entender daqui? Primeira coisa, eu vou pedir para que vocês desliguem o microfone de vocês para não dar ruído aqui. Isso. Então, repetindo aqui. Todo pensamento, todo comportamento humano remete-nos à sua estruturação inconsciente. Ou seja, qualquer ação educativa, qualquer ação de aprendizagem ou qualquer comportamento do ser humano, ele está voltado a uma estrutura inconsciente. Tem algo por trás daquilo ali, né? Enquanto produção inteligente. Não existe pessoas burras. Não existe pessoas que não possuem capacidade de aprender. O que existe são diferenças entre essas pessoas e a forma como essas pessoas adquirem o conhecimento. Essa diferença, ela vai se manifestar no nosso comportamento. Essa diferença, ela vai se manifestar nessa nossa produção simbólica. Consequentemente, vai determinar o nosso ser, vai determinar a nossa forma de aprender, a nossa forma de se relacionar com as pessoas. Como o nosso foco aqui é a aprendizagem, aqui eu tenho duas missões para vocês. Primeiro, definir do que se trata a psicopedagogia, qual é o objetivo da psicopedagogia e o que faz esse profissional dentro de uma instituição ou dentro de um ambiente clínico. Qual que é a diferença aí? Então é isso o nosso objetivo dessa disciplina e dessa nossa aula de hoje. Então, a psicopedagogia é uma área que estuda e lida com o processo de aprendizagem e suas dificuldades e que numa ação profissional deve englobar vários campos de conhecimento, integrando-os e sistematizando-os. Ou seja, um campo de conhecimento não anula outro, certo? Vocês estão conseguindo ver o slide aí, gente? Sim, né? Beleza, ok. Então, isso aí é uma citação da SCOS, de 92, para tentar aí definir o que é a psicopedagogia, né? Vocês me disseram aí na maioria da apresentação de vocês que são pedagogos, são formados em pedagogia, né? E quando se trata do psicopedagogo, não é muito difícil de compreender que é uma área do conhecimento que vai estudar esse processo de aprendizagem e suas dificuldades. Tentar explicar de maneira racional, de maneira sistemática e dizendo assim, sem medo de errar. Nilde, você está...
Voltou aí a tela? Voltou a tela para vocês? A Helenil estava tentando compartilhar aí, deu um erro. Tá normal aí para vocês? Tá, né? Ok. É normal, isso às vezes acontece. A gente clica num lugar aí que não é para clicar e aí aparece aqui compartilhando, certo? Definido isso, nós dizemos o seguinte: posiciona-se a psicopedagogia, ela posiciona-se para compreender os processos do desenvolvimento e das aprendizagens humanas, recorrendo a várias áreas de estratégias pedagógicas. É uma área de saber que se ocupa em estudar as melhores estratégias para levar os sujeitos a adquirir, a integrar o conhecimento. Eu digo aqui para vocês, não é nada diferente do que a gente já faz enquanto professor em sala de aula, certo? Não é nada diferente do que a gente já faz enquanto coordenador pedagógico, enquanto supervisor pedagógico de uma instituição, certo? Porém, o olhar desse profissional, do psicopedagogo, na área de atuação da educação, ela vai agregar novos conhecimentos para facilitar esse processo de aprendizagem em várias estratégias, certo? É uma área, pessoal, que requer muito doação pessoal. Vocês são professores, vocês sabem do que eu estou falando, certo? Vocês que terminaram aí o curso de pedagogia e que atuam nessa área da educação, vocês sabem que exige uma dedicação especial, exige uma doação de si, de corpo e de alma para que esse processo aconteça, certo? Não estou falando aqui do psicopedagogo misturar aqui as suas áreas de atuação e se envolver pessoalmente. Pense assim, pense num professor bom, certo? O que o professor bom faz para os seus alunos aprender? Ele busca melhorias e estratégias para facilitar essa aprendizagem. O que o psicopedagogo faz para melhorar o processo de ensino-aprendizagem? Ele vai tentar identificar onde é que está o problema, para a partir daí desenvolver suas estratégias junto com o professor, junto com o outro profissional que ele julgar necessário para esse processo de intervenção. O psicopedagogo, ele é um pesquisador permanente, sujeito que a cada movimento, ação e conduta enquanto profissional busca alternativas para os dilemas, tensões, limites que lhe surgem, vislumbrando sempre novas possibilidades. Evandra e Mandi, desliga seu telefone, seu microfone aí, por favor. O microfone. Eu acho que é ele que está fazendo barulho aí, né? Ok? Beleza. Certo. Quem está falando? Ok. Tudo bem. Eu ouvi até um cachorro latindo aí, né?
Basta apertar em cima do microfone que ele desliga automático, certo? Tudo bem, diminuiu o barulho, certo? Pessoal, qualquer intervenção, qualquer pergunta, vocês podem usar o chat ou então liga o microfone e faça a intervenção, certo? Pode perguntar, não pode sair daqui com dúvida, certo? Então, o psicopedagogo, esse profissional que será você aí após esse curso, o que ele faz? O que ele é? Ele é um pesquisador permanente, um sujeito que a cada movimento, ação e conduta enquanto profissional busca alternativas para os dilemas, para as tensões, para os limites que lhes surgem, vislumbrando sempre novas possibilidades. Eu digo até que o psicopedagogo, ele é um sonhador. O professor, por si só, ele já é um sonhador. Ele não é aquele primeiro que desiste, né? O professor, ele não pode desistir, porque se o professor desistir, a vaca vai para o brejo. E aqui, gente, o psicopedagogo é esse profissional que não pode deixar as tensões, os problemas que interferem na aprendizagem, no processo, maior do que a aprendizagem, o resultado que se quer buscar, certo? E esses problemas, esses fatores externos, eles são de vários tipos, depende de cada caso. Às vezes é o aluno, às vezes é o professor, às vezes é a escola, às vezes é a família do aluno, às vezes é a família do professor, e cabe a esse profissional fazer essa percepção e fazer a intervenção no momento certo e no local correto. A psicopedagogia, ela busca compreender como ocorrem os processos de aprendizagem e atender às possíveis dificuldades situadas nesse movimento, né? Para tal, ela faz uso de integração e síntese de vários campos do conhecimento, tais como a psicologia, a psicanálise, a filosofia, a sociologia, a pedagogia, a neurologia, a neuropedagogia e outros campos do conhecimento. Percebam aqui o nível de responsabilidade e o campo de conhecimento que precisa ser ancorados nessa perspectiva da psicopedagogia. Não se trata aqui apenas de mais um achismo, de mais uma proposta qualquer, não. Aqui é ciência, é mais uma ciência da educação voltado para a melhoria dessa aprendizagem. Vamos fazer um resgate histórico aqui da psicopedagogia, né? A gente se inteirar. O movimento da prática psicopedagógica no Brasil sofreu grande influência das ideias desenvolvidas na Argentina. O corpo que constitui a fundamentação da psicopedagogia no Brasil é formado por grandes nomes argentinos, Sara Paim, Jorge Visca, Alicia Fernandes e outros. São esses os teóricos da psicopedagogia. A psicopedagogia, ela nasce na Europa no século XIX, certo? A psicopedagogia aqui no Brasil, ela tem forte influência
dos trabalhos desenvolvidos aqui com os nossos irmãos na Argentina. A prática psicopedagógica, ela desenvolveu-se na França, influenciou a prática argentina, que por sua vez influenciou a prática brasileira. Jorge Malco foi o fundador do primeiro centro médico psicopedagógico na França. As primeiras articulações trata-se nesse processo aí das primeiras articulações entre a medicina, a psicologia, a psicanálise e pedagogia para a solução dos problemas de comportamento e de aprendizagem. Aqui, vocês que são da área de pedagogia conhecem muito bem o nosso dilema do professor que não é dessa área em confundir esse processo aqui, em confundir essa interpretação do aluno, né? Como é que o aluno ele deve ser avaliado? É pelo comportamento, é pela aprendizagem, e aí às vezes o professor vai dar uma nota pelo comportamento. O que é um bom comportamento? O que define um bom comportamento de um aluno, né? Um aluno indisciplinado, ele é um aluno que tem problema de aprendizagem? Depende, né? Depende. Então, como é que a gente vai saber? Articulando duas áreas do conhecimento: medicina, psicologia e a pedagogia. Porque às vezes nós saímos preparados da academia para ministrar a aula, simplesmente isso. Nós não saímos preparados para lidar com esse tipo de situação. E as especializações, os cursos de pós-graduação, elas são pautadas dentro do que eles chamam de metodologias ativas, metodologias inovadoras, que é justamente para ir direto ao foco, direto ao cerne do problema. E qual é o problema? Porque ele é de imediato para resolver. Problema de comportamento e aprendizagem do aluno. O termo psicopedagogia curativa foi adotado por Janine Mer para caracterizar a ação terapêutica dos aspectos pedagógicos e psicológicos no tratamento de crianças com fracasso escolar. O século XIX marcou o interesse de vários estudiosos em compreender e atender os portadores de deficiências sensoriais, debilidade mental e outros problemas relacionados à aprendizagem. Os pioneiros no tratamento das dificuldades de aprendizagem foram aí colocados no século XIX, certo? Por quê? E antes, professor, como era que se fazia? Antes era muito mais fácil dizer que o aluno é burro, que o aluno não consegue aprender e pronto. Coloca a culpa no sistema e não ia atrás. Porém, ainda aqui no Brasil, esse profissional, esse tipo de trabalho, ele ainda é muito desafiador. O professor, o psicopedagogo, ele precisa ainda de mais espaço na legislação educacional para se configurar enquanto profissional necessário no ambiente escolar. Ele precisa ainda de todo o apoio necessário para desenvolver o trabalho dele, né? Porque qual é o passo a passo? Vamos traduzir aqui. O professor, ele observa o aluno,
ele faz esse diagnóstico com o aluno no dia a dia, na observação. Ele vê que alguma coisa está errada com o aluno. Então, o que ele faz? A primeira coisa, vamos trabalhar aqui no senso comum, ele encaminha para o gestor escolar. O que o gestor escolar faz? Encaminha para o coordenador pedagógico. E o coordenador pedagógico, o que ele faz? Ele tenta resolver, ele precisa buscar a solução para resolver o problema. E nem sempre, às vezes, é possível resolver o problema. Por falta de quê? Por falta de profissional. Agora, o psicopedagogo, ele já é um dos profissionais envolvidos nesse processo de diagnóstico, e isso vai facilitar o encaminhamento desse aluno para uma equipe multiprofissional ou para confirmar o diagnóstico e encaminhar para o tratamento específico de qual seja o problema apresentado por aquele aluno, certo? Já deixando aqui bem claro que o psicopedagogo, o atendimento dele é a nível de diagnóstico, né? O resultado desse diagnóstico, o parecer final e as ações que devem ser tomadas futuramente para esse aluno vai depender de outros fatores, vai depender da ação de outros profissionais. Porém, o psicopedagogo, dentro de uma instituição, ele precisa estar muito consciente e muito seguro do trabalho dele. Caso contrário, toda a equipe, todo o processo vai de água abaixo, certo? Por conta de uma... Não precisa nem você dizer nada, não. Basta você se ausentar do problema. Você se ausentando, percebeu o problema e não procurou intervir, você já está criando um problema. Você, enquanto psicopedagogo numa instituição. Certo? Não precisa nem você fazer nada. Basta você diagnosticar, perceber que ali há algo errado e não fazer nada. Certo? Ali você já está colaborando para o fracasso futuro de toda a equipe, não somente do aluno. Nessa conotação de atuação, nós temos 3. A prática clínica, a construção teórica e o tratamento psicopedagógico didático, que é o que nós estamos falando. A prática clínica é quando você é um profissional psicopedagogo, possui um consultório individual, né? Ou para grupos, ou para familiar, ou em instituições educativas, sanitárias, que você possui ali seu espaço, somente seu, é como se fosse ali uma clínica. Imagine uma clínica de saúde para consultoria. Então ali é o seu espaço, certo? A conotação de construção teórica é permeada pela prática a partir da teoria psicopedagógica possa ser tecida. O que vai nortear a sua ação? E o tratamento didático se constitui no espaço para a construção do olhar e da escuta clínica, a análise do próprio aprender, que configuram e traduzem a atitude do professor enquanto psicopedagogo, enquanto essa atitude psicopedagógica dentro do processo de aprendizagem. O resumo dessa etiologia ficaria assim: o espaço epistemológico, o espaço do conhecimento, ele se divide em 2. A abordagem de intervenção clínica e a abordagem preventiva, institucional. Não se leva... aqui para nós, vamos ser sinceros. Às vezes, quando chega um psicólogo na escola, a Secretaria de Educação manda um psicólogo para a escola. Olha, estamos aqui para ajudar.
Qual é a primeira reação dos professores? Estão pensando que está todo mundo doido. Para que vão mandar esse psicólogo aqui? Para ajudar a gente. Então, a atuação desse profissional, do psicopedagogo, que é uma área da psicologia, não é psicologia, mas é uma área vinculada à psicologia, à pedagogia, é para prevenir, é para ajudar na interpretação do processo. E às vezes as pessoas não compreendem isso, né? O que faz o psicopedagogo clínico, né? Primeiro, ele reelabora o processo de aprendizagem, ele propicia a construção do saber, ele devolve ao sujeito o prazer de aprender. Para isso ele vai ter que descobrir o que causou aquele desconforto, né? Ele procura essa resposta por insight, tenta resgatar, né, uma técnica que se utiliza na psicologia. É o resgate da autonomia do estudante, a autoestima dele, né? Ele prepara um cardápio individual flexível. Se ele é diferente de uma sala, ele precisa de um olhar diferenciado, né? A folga para trabalhar o desejo, o que eu quero, o que eu quero é o que eu preciso, certo? Esses trabalhos na psicologia dependem muito da vontade de quem está ali para buscar ajuda do profissional. O objetivo dirigido para a história do sujeito, e aí vai construir toda a rede de situações familiares do aluno, porque que ele se encontra ali naquela situação. Uso de metodologia clínica. Como que é essa metodologia clínica? Aplicação de questionários específicos para diagnóstico. O professor não faz o diagnóstico com o aluno, dependendo do que ele quer saber, né? Ele aplica uma atividade, então ali o psicopedagogo também faz esse uso. Isso depende da necessidade e depende do contexto da situação que se apresenta ali para ele naquele momento. E está dirigida à história do sujeito, porque a demanda dele é a cura. O psicopedagogo institucional, ele tenta administrar essas ansiedades. Ele vai tentar criar um clima harmonioso nos grupos de trabalho, colabora com a construção do conhecimento, identifica os obstáculos no processo de aprendizagem e desenvolvimento, implanta recursos preventivos, conscientizando os conflitos de fragmentação de conteúdo e da não formação de grupos. Se dirige ao aluno como aprendente e ao professor como ensinante, clareia papéis e tarefas no grupo. Isso aqui é muito relativo, gente. É muito relativo isso aqui, viu? Porque às vezes, não sei se vocês conhecem o provérbio que diz assim: por falta de um grito se perde uma boiada. Às vezes o problema de uma classe, de uma turma, de um aluno, basta uma conversa com o professor, uma conversa com o aluno. Às vezes, basta uma mudança de postura do professor, do diretor, do coordenador pedagógico, o aluno já passa a ver de outra forma aquela pessoa. E às vezes, como ele observa aquele profissional, interfere no processo de aprendizagem dele, interfere no processo das relações interpessoais, e isso compromete todo o processo. O objeto da psicopedagogia não é, então, do meu ponto de vista, aqui é a Fernandes que fala, o conteúdo ensinado, ou o conteúdo aprendido ou não aprendido. São os posicionamentos ensinantes e aprendentes e a interseção problemática, nunca harmônica, mas necessária entre o conhecer e o saber. Em outras palavras, o que impede o aluno aprender?
Esse é o objeto. É o objeto central da psicopedagogia. Então, nós temos aqui esse esquema. Aqui, aprendizagem, né, que está aqui como foco. Nós temos o desejo, tem que haver o desejo. Esse desejo manda para o corpo, que traduz isso na inteligência do aluno. E isso aqui é um ciclo vicioso. O profissional tem que manter isso aqui circulando, tem que manter isso aqui harmonioso, porque qualquer quebra aqui nesse ciclo compromete o processo final aqui, que é a aprendizagem. Eu poderia chamar isso aqui do Globo da Morte. Vocês já viram o Globo da Morte no circo? Como é que faz? Entra um aqui, ó, e vai aqui, ó, rodando, 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 e as motos pulando aqui no Globo da Morte. Se um parar, o que acontece? Morre todo mundo ali quebrado, ali dentro. Então, o processo de aprendizagem é daquele jeito ali, certo? Na visão de Visca, ela diz que esse processo ele se acrescenta na escola da psicologia genética, os problemas genéticos, a escola psicanalística e a escola da psicologia social. Todo esse aparato vai contribuir para esse resultado aqui da aprendizagem do aluno. E isso o profissional ele precisa ter muito ter muito claro essa visão antes dele decidir ser professor. Ele precisa saber disso aqui. Ele precisa saber que ele vai trabalhar com pessoas humanas. Ele precisa saber que nem todos os alunos dele serão iguais. Ele precisa compreender que nem todos os alunos, que todos eles são diferentes e cada um é um problema diferente que precisa ser compreendido e trabalhado e administrado pelo professor. Nesse caso, a aprendizagem é o resultado de uma construção, de um princípio construtivista, dada em virtude de uma interação, que é um princípio interacionista, que coloca em jogo a pessoa total. São os princípios estruturalistas. A partir do conhecimento do processo de aquisição da aprendizagem, o especialista em psicopedagogia consegue detectar que situações podem estar influenciando negativamente este processo ou que mecanismo o aprendiz está utilizando em que podem estar dificultando sua aprendizagem. É importante observarmos e analisarmos o sistema familiar, o sistema familiar, sistema escolar e o sistema social, em que está inserido o aluno, além de seu próprio processo de aprendizagem, para podermos detectar o que pode estar obstacularizando essa aquisição, onde é que está sendo ali o problema. Uma dificuldade de aprendizagem não é vista como patogênica, e sim como um obstáculo que pode estar dificultando esse processo. Ou seja, o aluno tem um trauma na vida, perdeu a mãe na infância, né? Ele tem que se superar isso, ele tem que trabalhar isso. Quem vai ajudar ele? A minha ação enquanto professor, ela está ajudando ou ela está atrapalhando ele a superar esse obstáculo? Esses obstáculos são classificados como epistêmicos, epistemológicos e epistemológico e funcional. Isso depende da área de origem deles, é aquilo que impede o aluno a aprender. Vamos ver aqui o que significa cada um. O epistêmico refere-se à estrutura cognitiva do aprendiz, que deriva do nível de operatividade da estrutura cognitiva alcançada. Ou seja, ninguém pode aprender além do que sua estrutura cognitiva permite. Ninguém. Agora sim, é preciso haver um esforço, né? É preciso haver um esforço para a gente observar
esse limite aí. Qual é o meu limite? O que eu posso aprender? Né? Qual é o meu limite? Né? E esse obstáculo epistêmico é o limite do conhecimento, até onde eu posso ir. Né? Que é uma coisa aí muito metafísica, muito subjetiva e varia de pessoa para pessoa. O outro obstáculo é obstáculo epistemofílico. É utilizado para designar o vínculo afetivo que o aprendiz estabelece com os objetos e situações de aprendizagem. Existem disciplinas que você gosta da disciplina, mas não consegue aprender. Tem outras que você tem facilidade, áreas de conhecimento, mas não interessa, né? Não interessa. Por exemplo, música. Tem gente que gosta demais de música, se esforça demais para aprender tocar um instrumento, mas não consegue decolar, não consegue se tornar um músico profissional. Já tem outros que ele não vai atrás da música, a música vai atrás dele. Né? Então é o que ele chama de obstáculo epistemofílico, certo? Então, e qual a importância, professor, de saber disso? Para não se decepcionar, para conhecer nossos limites, para saber o porquê que eu não consegui. Eu aprendi a fazer as notas naturais, mas eu não consegui ler partitura, eu não consegui avançar na música. Então, tudo tem o seu limite. Né? Então, isso é um obstáculo. E eu não consigo ir além desse obstáculo. O obstáculo epistemológico está relacionado ao meio cultural em que o aprendiz está inserido. Quando uma criança de um meio cultural desfavorecido é inserida em outro com melhores condições, poderá apresentar o que denominamos de obstáculos epistemológicos. Crianças que acompanham os pais em países diferentes do seu de origem poderão demonstrar uma dificuldade inicial de adaptação ao idioma e aos costumes. Né? Então, isso poderá ser um obstáculo de cunho epistemológico, de cunho do conhecimento. Porém, isso precisa ser avaliado e observado com outros fatores. E outros fatores. Né? Eu vou dar aqui um exemplo de uma escola de Parauapebas, muito problema. E depois eu vou fazer uma pesquisa. Qual era o perfil dos alunos dessa escola? São alunos que foram daqui do Maranhão, que foram de vários estados morar para lá e que estavam ainda se acostumando com aquele ambiente. Então, tudo isso interfere na aprendizagem. O sotaque dos professores, a metodologia dos professores, né? Então, tudo isso torna-se um obstáculo de ordem epistemológica para o aluno. E o obstáculo funcional? Corresponde às diferenças de funcionalidade da estrutura do pensamento, como as desigualdades entre os aspectos figurativos e operativos, as formas de oscilação deste pensamento, a impossibilidade de usar certas justificativas e de que maneira o pensamento do aprendiz acontece, como é que funciona. Identifica os aspectos que poderão estar obstacularizando a aprendizagem e inicia-se o processo de modificação desses obstáculos, através de quê? Da atuação do psicopedagogo, como você acabou de relatar aí na sua experiência. Então, é dessa forma que acontece. Terceira questão: quais são as áreas de atuação da psicopedagogia no Brasil e quais as características de cada uma delas? Está respondendo aí, psicologia clínica e a psicologia institucional. Aí tem uma quarta pergunta aqui. Na sua opinião, de que maneira as práticas pedagógicas podem interferir na aprendizagem dos alunos?
vocês vão responder isso aqui. Essa daqui não precisa responder. E aqui, pronto. Agora eu tô vendo aqui todo mundo, né? Tirei a tela, dona